dia. Bom dia. Dá para me ouvir? Sim. Ótimo. Mas olha, onde está o Alisson? O Alisson, Alisson, eu quero agradecer a você porque eu me sinto bem melhor depois da sua explicação. Eu estou confuso desde que cheguei aqui no Brasil. Em primeiro lugar, primeiro essa mudança de horário aqui. Segundo, depois de dar essas lições do creio, vou dar umas lições por Ebenezer em São Bernardo. Eu entendi sempre que foi São Bernardo de Campinas, mas eu cheguei lá no acampamento e todo mundo começou a falar sobre São Bernardo e uma congregação que tem só 10 anos. E eu sabia que a igreja de São Bernardo tinha mais que 10 anos, porque eu tinha 10 anos quando nasceu aquela congregação. Um pouco mais. Mas, então, eles falaram sobre como era bom que a liderança lá no acampamento teve a confiança de deixar essa igreja jovem dirigir o Inoque. E eu comecei a ouvir sobre São Bernardo ABC. E eu pensei, puxa vida, onde é que eu vou dar aulas? E eu falei, acho que eu falei com o Enio sobre isso. Ele disse, eu vou esclarecer isso. Eu disse, bem, eu acho que é assim. A igreja de São Bernardo, aqui em Campinas, tem Ebenezer. E o Enio disse, sim, e a ABC também tem Ebenezer. Mas eu fiquei numa confusão tremenda. Agora eu conheço São Paulo, não é? E é uma distância de Campinas até o ABC. E muito trânsito. E muito trânsito. Agora cheguei aqui ontem e foi avisado que o Enio ia dar aulas. Eu pensei, puxa vida, ele me falou que não tinha terminado completamente capítulo 4 e eu dei 5, não terminei capítulo 6 e ele vai dar amanhã, ele começa. Eu estava pensando naquela confusão. Eu falei com ele, Enio, eu acho que está algum erro aqui. Alisson, muito obrigado. E quem preparou esse negócio aí foi Alisson? Alisson Júnior. Ele é o filho do pai. Eu entendo. Eu trabalhei com o pai. Tá bom. Nós estamos estudando em 1 Coríntios capítulo 6. E eu vou fazer um pequeno comentário, só um resumo sobre o que estudamos ontem. Graças a Deus, 1 Coríntios é um livro bom para estudar como nós estamos estudando, porque tem assuntos separados dos outros assuntos, é quase um estudo de tópicos. E o tópico, eu creio, que você ensinou nos primeiros 4 capítulos é o problema de divisão na igreja. O problema em capítulo 5, aquele problema de imoralidade. E se nós podemos resumir capítulo 5, podemos dizer que a lição principal é que nós deveríamos cuidar dos pecados e dos pecadores que nós conhecemos dentro de nossa igreja. E que uma coisa pode chegar ao ponto de exigir que nós cortemos os laços de entregar uma pessoa a Satanás, porque essa pessoa está querendo ficar com um pé no mundo e outro pé aqui no céu, não é?
Hoje ele está no mundo, amanhã ele está no céu. E a Bíblia diz, nós não podemos funcionar assim. Essa pessoa corrupta, pecadora, que não quer modificar a sua vida, que não se arrepende e não vai se arrepender, temos que entregá-lo a Satanás. Nem comer com ele. Agora, isso seria um pequeno resumo de capítulo 5. O que nós estudamos em capítulo 6 foi a questão de litígio entre irmãos. E a mensagem é que o irmão não deveria processar o irmão no tribunal público. Porque esse tribunal público está nas mãos dos pagãos. E você não sabe o que o pagão vai fazer. Mas você sabe disso, que quando o seu esse problema da igreja chega no tribunal público, todo mundo vai saber dessa sujeira. E esse é um problema familiar. E deveria ser resolvido na família. O público não precisa saber. Um problema nosso nos Estados Unidos é o problema da cidadezinha. Da cidadezinha. Uma igreja de uma cidadezinha. Talvez essa congregação tenha 25 membros. Surge um problema. Todo mundo sabe que a igreja de Cristo nessa cidadezinha é pequena. Surge um problema entre dois irmãos. A cidadezinha toda conhece esses dois irmãos e sabe que ninguém se dá com nenhum dos dois. Mas todos são os dois membros da igreja de Cristo. Sai uma briga, resultado, separação. Agora temos duas congregações da igreja de Cristo. E todo mundo nessa cidadezinha vai saber o que aconteceu. Não é mesmo? Porque os membros vão falar, os dois inimigos vão falar, e a igreja de Cristo se torna praticamente motivo de piada. Está me entendendo, não é? Está me entendendo. Então, 1 Coríntios capítulo 6 está dizendo: resolva os problemas entre irmãos dentro da família. E normalmente esses problemas são tão fáceis de resolver, realmente, que os menos qualificados da congregação podem resolver o problema. Os menos aptos. Porque o problema não é tão grande. É uma questão de duas pessoas ou duas famílias resolvam por amor e para honrar a Deus esse problema e continuar. Agora, sempre surge um problema, e se esse problema, como nós mencionamos ontem, se é o caso de um membro da família que está abusando sexualmente uma menor, agora aí foge das paredes da igreja. Eu não conheço as leis brasileiras, mas nos Estados Unidos, se está acontecendo coisa assim na minha família, eu sou obrigado a levar isso à polícia. Eu sou obrigado por lei. Isso não é uma questão de família. Isso é uma questão de uma família que precisa ser protegida pela polícia, pelos tribunais, não é?
Então, a minha opinião, e eu posso estar errado, mas a ideia é, quando nós podemos resolver os problemas da igreja, dentro da igreja, deveríamos fazer isto. Quando o problema chegar a ser tão grande que a igreja não pode resolver, aí nós, de vez em quando, temos que depender de ajuda. Exemplo. Eu já contei essa história aqui no passado, mas uma vez, na minha pequena congregação dos Estados Unidos, quando eu era criança, Hello. Emergência. Chama a polícia. Ele é polícia. Você já foi resolveu. Mas na minha pequena congregação, eu era criança, uma noite, de repente, uma senhora que não gostava do presbítero, ele tinha uma cabeça como eu, ela tirou o sapato com um salto assim e ela em cima da cabeça dele, o sangue começa a correr. O que acontece? Logo está na frente da igreja, carro da polícia. Eu não sei quem chamou a polícia, mas alguém talvez devia chamar a polícia. O homem fora da igreja, dentro da igreja, com sangue, assim, correndo, uma briga. Certas coisas que a igreja faz vai além das paredes da igreja. Está me entendendo? Fala. Você usou a palavra família várias vezes, mas você se refere à igreja. Família da igreja. Eu não entendi, desculpa. Não, você usou a palavra família várias vezes, mas você está se referindo à família da igreja. Eu estou falando sobre família da igreja. Nós somos uma família. Amém. E deveríamos resolver nossos problemas dentro de nossa família. Mas um problema de família, de vez em quando explode, não é mesmo? Inclusive dizem que algum dos piores casos da polícia é ser chamado a um problema doméstico, não é? Porque essas pessoas são da família, mas não concordam sobre qualquer coisa e a briga é feia. Agora, há uma segunda parte de 1 Coríntios capítulo 6, e essa parte fala sobre, outra vez, a imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para... Deixa eu ver aqui. Desculpe, versículo 3. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Vamos voltar para o versículo 12. Eu estou usando o NVI. Eu não sei como está no João de Almeida, mas essas frases, tudo me é permitido, está entre aspas. Também no João de Almeida. Não. Esses tradutores entendem que há certos ditados comuns que as pessoas usam. Por exemplo, tudo me é permitido. Eu sou cristão, tudo me é permitido. Eu posso comer o que eu quero.
tudo me é permitido. Paulo diz, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Eu e Jane somos casados dia 31 de maio. Se chegarmos até lá, se ela não me divorciar, nós vamos celebrar 63 anos de casados. E ela tem plena liberdade comigo, eu tenho plena liberdade com ela. Nós já falamos sobre todos os santos quase do mundo, repetimos várias vezes. E eu posso dizer para ela o que eu quero dizer, e ela para mim o que ela quer dizer. Ela pode, é permitido, mas nem sempre convém. Vocês entendem, não é? Nem sempre convém. Então, aqui, há pessoas que dizem, quando falam sobre certas coisas, tudo é permitido. Paulo diz, mas nem tudo convém. Outra frase, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo diz. Outra frase, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Paulo diz, mas Deus destruirá ambos. Quer dizer que ele está pegando provérbios falsos e mostrando que às vezes um provérbio não está certo, não está sábio, não convém. E ele diz, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quer dizer que o apóstolo está mostrando que é um grande pecado pegar o corpo e unir esse corpo a uma prostituta. Por este corpo não foi feito para a imoralidade. Foi feito o corpo para ser puro. Agora, tocando nesse assunto, eu já tive várias pessoas durante meus anos de ministério chegar para mim e dizer, olha, quando eu era jovem, eu ia com as prostitutas. E eu quero saber se eu estou casado. Está me entendendo a pergunta? Sim. É uma pergunta comum. Porque a pessoa que está me fazendo a pergunta é uma pessoa que não anda mais com as prostitutas. Agora essa pessoa é cristã. Mas ele teve essa experiência de usar o seu corpo de uma maneira imoral e ele quer saber se ele está agora casado com essa mulher. E minha resposta sempre é não, você não é casado. Você cometeu um pecado, mas quando você se arrependeu dos seus pecados e foi batizado, todos aqueles pecados foram perdoados. Pecado sim, casamento não. Você não está casado com uma pessoa porque você cometeu uma imoralidade com essa pessoa. Está me entendendo? Agora,
Paulo termina o capítulo dizendo o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Agora, se eu mato uma pessoa, eu tenho um revólver, eu aponto o revólver e puxo o gatilho aí e aquela pessoa morre. Grande pecado da minha parte. Mas qual é o corpo que sofreu? Outro corpo. Mas o homem que comete adultério, a mulher que comete adultério, ela está fazendo isso, ele está fazendo isso e prejudica que corpo, principalmente? O dele. Ele peca contra o próprio corpo. Ele que sofre, ela que sofre. Os dois sofrem, realmente. E Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora, há um outro trecho aqui muito importante nesse mesmo capítulo que eu não cobri na última aula. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Podemos dizer que de versículo 9 a versículo 20, nós estamos falando sobre a imoralidade, fala sobre a idolatria, mas principalmente está falando sobre a imoralidade. Fala. O versículo, por exemplo, deixa eu ver aqui, o 7, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Então existe uma injustiça causada por um irmão a outro irmão, por isso teria sido levado a julgamento, certo? Ok, há uma injustiça. Aí no versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, incluindo o injusto que causou o dano a um irmão. Certo. Aí ele vai no versículo 9 e diz, ainda no 9, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, etc, etc. E você está dizendo que a imoralidade ali faz parte do versículo 9, mas será também que o dano causado pelo irmão ao outro irmão também não faz parte? Seria incluído, injustiça? Seria incluído também, exatamente. Porque a ideia é que o cristão é uma pessoa puro, santo como Deus. E se ele não é santo,
se ele pratica a injustiça, se ele pratica a imoralidade, ele não vai entrar no reino de Deus. Exatamente. Eu queria, sim. Uma pergunta. Qual é a ligação entre a idolatria e a imoralidade? Um leva o outro, ou a pessoa idólatra tem mais facilidade a entrar na imoralidade? Bom, a idolatria nós pensamos como um ato de adoração aos ídolos, não é? Comer carne oferecida, por exemplo, aos ídolos. Mas a idolatria do primeiro século teve como parte da adoração a imoralidade. Atos homossexuais, atos heterossexuais, pessoas que moravam no templo eram prostitutas e homens também que pertenciam ao templo e faziam parte do culto. Então, você não pode praticamente na Bíblia separar entre idolatria e imoralidade. Você volta àquele caso de Balaão, como é que foi? Balaão, no Velho Testamento, e ele levou o povo israelita de cometer adultério, mas ele estava usando o quê? A idolatria. A idolatria. Alguém levantou a mão aqui? Não? Senhor Raul, posso interromper de novo? Se o senhor quer avançar, eu tenho uma pergunta. Pode falar, pode falar. A gente vê um ponto de cruzamento aqui sobre esse livro e moralidade como uma espécie de diálogo, talvez, mas ele começa falando sobre moralidade na igreja, no capítulo 5, faz esse pequeno parêntese para falar sobre litígio e depois volta para falar sobre moralidade. Paulo nem sempre fala em sequência. De fato, há casos nos escritos de Paulo quando ele abre um parêntese desse tamanho, não é? Como nós, na conversa, estamos falando sobre um assunto e logo estamos falando aqui sobre outro, mas depois voltamos a isso. Paulo faz isso, às vezes, nos seus livros. Nem sempre ele liga as coisas em sequência. É isso que eu entendo. Alguém levantou a mão aí atrás? Ela está fazendo uma transição para capítulo 7 aqui. So, ela está usando essa ilustração, esse exemplo de prostitutas. Você está entendendo? E para mostrar que eles eram pessoas igual disso, idólatras, fazendo imoralidade sexual, mas agora eles estão lavados, santificados, justificados. E também pertence o que Enio disse para a primeira parte de capítulo 6 sobre esses processos, porque eles eram esse tipo de pessoa, mas agora ele está santificado, justificado, diferente do que o passado. E ele vai usar isso para mostrar que como eles precisam viver em casamento e relacionamentos sexuais em capítulo 7. Eu queria falar alguma coisa aqui sobre essa referência aos homossexuais. E eu não quero ficar falando muito sobre isso, mas eu quero tocar no assunto. Eu li no jornal, ou talvez fosse na internet, no internet. É no internet, não é? No internet, em espanhol, na internet. Na internet aqui, na internet aqui, no internet lá. Não, na rede, lá. Na internet. No web. É na ou no? Na internet. Na internet estava falando sobre a igreja metodista lá nos Estados Unidos. Não sei se saiu aqui as notícias que os chefes iam decidir
se iam incluir homossexuais como parte do clero. E voltaram para não aceitar. Agora estão dizendo que esta igreja está pronta para dividir, rachar. Uma parte que vai aceitar, outra parte que não vai aceitar. Eu menciono isso para dizer que esse é um dos maiores problemas que a igreja está enfrentando hoje. E que nos Estados Unidos parece que nós estamos chegando a um ponto dos pregadores nem poderem falar sobre esse assunto publicamente. Porque é chamado linguagem de ódio. Se você fala contra a homossexualidade. Agora, eu quero mencionar isso porque eu sei que vocês enfrentam tudo que nós enfrentamos lá. E nós temos que tomar muito cuidado, não de nos tornar radicais e falar todo domingo sobre esse assunto, mas nós temos que ensinar nossos jovens, nossos membros, que a homossexualidade é um pecado e quem pratica a homossexualidade não vai entrar no reino de Deus. Hoje em dia, os jovens norte-americanos estão achando que esse negócio de homem casar com homem é uma coisa perfeitamente normal. Aqui também, Howard. Aqui também. Ou uma criança ter duas mães, é perfeitamente normal. Isso está sendo ensinado nas escolas. Então eu estou dizendo que nós temos que ensinar contra essa heresia. É uma heresia. E invade a igreja. Como eu falei ontem, a igreja acaba sendo influenciada pela cultura. A igreja deveria influenciar a cultura. Mas me parece que às vezes a cultura influencia a igreja. E Paulo fala claramente aqui sobre esse assunto e como está proibido por Deus. Sim. No Brasil, graças a Deus, a gente está tendo um presidente que está indo contra essas coisas lá nas escolas. E ele já falou que ele não vai permitir isso nas escolas. Então, é uma guerra, está ele e esse outro lado. A igreja tem que orar muito para esse homem, porque tomar essa decisão e ser radical mesmo. Amém. Pode chamar homofóbico o que quiser, mas nós, os cristãos, temos que estar orando para que ele tenha essa visão firme, que ele não aceita. Exatamente. E olha, nós não podemos depender mais de nossos governos para nos proteger. Não podemos. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança está em Cristo. E nosso dever primeiro é de obedecer a Cristo, não obedecer os costumes de nosso país. Não são só os jovens que têm essa mente agora, né, de que tudo é normal. A minha neta tem 6 anos e minha nora grávida, e a gente falando, ela vai ter um bebê, ela vai ter um bebê. Aí ela falou, o menino lá na minha escola também vai ter um bebê. Aí eu tive que explicar para ela, não, a mãe tem o bebê e o papai não tem o bebê. O papai é o papai, mas o bebê fica na barriga da mãe. Não, vó, lá na escola o menino pode ter o bebê. Desse jeito, 6 anos. Então assim, aí o que você tem que trabalhar para ela entender? Porque lá ela está aprendendo o quê? É tudo igual. A menina com a menina, por 6 anos. Ela não tem 16, ela tem 6. Primeiro ano. É bem triste. Sim. Vamos começar agora capítulo 7. Capítulo 7 é um capítulo bastante complicado. E no ano passado, eu tive o prazer de assistir o Congresso do Nordeste. O único problema é que eu estava lá com o Randy Short e
em La Torre, isso nunca é agradável. O congresso foi bom e eu fui convidado, não sei quem me puniu assim, mas eu fui convidado a falar sobre 1 Coríntios capítulo 7. Então vamos falar sobre Foi o Randy, foi o Randy. 1 Coríntios. Não, o Randy que foi. O Randy me colocou aí. É, o Randy. Eu pensei é mais ele sábio do que melhor ele. que você. Ele é pior. Ok, vamos com 1 Coríntios capítulo 7. E eu gostaria de dar uma pequena introdução. O capítulo é sobre casamento. E realmente, ao meu ver, a pergunta principal que está sendo tratado em 1 Coríntios 7, ao meu ver, é o apóstolo Paulo levantando a pergunta: seria melhor casar ou não casar? Este é o problema, essa é a pergunta que vai pelo capítulo inteiro. Seria bom casar ou não casar? Agora, lembrando-nos disso, vamos começar a ler. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, já é a segunda ou a terceira vez que ele fala sobre uma outra carta, uma outra correspondência, não é? Eles escreveram para Paulo. E ele diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Eu acho que nós entramos no assunto já. É bom o homem ter uma mulher ou não ter uma mulher? Paulo diz, quanto à sua pergunta, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, o Paulo, sempre neste capítulo, diz que seria melhor talvez não ter marido ou mulher. Seria mais fácil. Difícil eu acreditar nisso. Mas Paulo está dando o que ele pensa. Mas ele reconhece que o casamento é uma boa maneira de controlar a imoralidade. Essa ideia, por exemplo, de proibir casamento ao clero dá muito problema. Dá muito problema. É anatural, não é? É contra a natureza. A nossa natureza como homens é a natureza de desejar a mulher e a mulher deseja o homem. E Paulo diz para ele, seria melhor não tocar uma mulher, mas para evitar a imoralidade, cada mulher deveria ter seu marido e cada marido a sua mulher. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. E ele está falando aqui sobre principalmente, eu creio, o sexo. Que o casamento, uma das finalidades do casamento é de combater a imoralidade. Mas para isso acontecer, a mulher tem que
satisfazer o homem e o marido, satisfaz a sua mulher. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Quer dizer que eu como marido, tenho que ser sensível quanto às necessidades da minha mulher e ela sensível quanto às minhas necessidades. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não ter domínio próprio. Agora, uma coisa que me perturba grandemente é quando eu fico sabendo que um casal vai ficar separado por muito tempo. Não é incomum no meu país, e creio que não é tão incomum aqui, o homem aceitar uma promoção que o leva a Nova York, do litoral leste, mas a esposa que tem um bom emprego no litoral oeste vai ficar lá, e cada 2 ou 3 semanas elas vão se reunir. Está me entendendo? Quando eu ouço um plano assim, eu posso quase predizer que vai criar problemas em casa. Vai criar problemas. E Paulo diz que o homem e a mulher deveriam casar para evitar imoralidade e não deveriam ficar separados por longos tempos. E se separam por um tempo, é para oração e logo eles estão de volta, a mulher com o homem com a sua mulher. Paulo diz, digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Paulo não se casou, e ele acha que essa é a melhor maneira de viver. E eu entendo que quando ele diz, digo isso como concessão e não como mandamento, que esta é a concessão. A opinião dele é que seria melhor não casar. Mas não é mandamento. Não é mandamento. Mas a opinião dele é essa. Mas ele reconhece que realmente, para viver como ele vive, precisa de um dom especial. E ele teve, evidentemente, um grande autocontrole, ou talvez falta de uma necessidade sexual grande, como a maioria dos homens tem. Mas ele considera a sua situação como um dom. E ele reconhece que nem todo mundo tem esse dom. Eu já falei aqui antes que o meu tio faleceu com 92 ou 3 anos, nunca casou, foi pregador, mas ele estava casado com a igreja, ele vivia pela igreja, ele dia e noite, 7 dias por semana, ele estava para a igreja. E eu pensei, eu quero ser como ele. Eu quero ser como o apóstolo Paulo.
Mas eu entendi que eu não tinha esse dom. A culpa é da Jane. A Jane queria que eu tivesse esse dom. Coitado da Jane. Agora, versículo 8, ele vai falar aos solteiros. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, mas é um outro grupo. Ele está falando aqui de modo geral no começo do capítulo, mas agora ele vai se dirigir às solteiras, aos solteiros e às viúvas. É bom que permaneçam como eu. Outra vez, está vendo? Para Paulo seria melhor não casar. Então ele recomenda, se você é viúva, se você é solteiro, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Não podia ser mais claro, não é? Mas veja que sempre sua primeira opção seria não casar. Tenho? Eu posso dar uma segunda opinião aqui? Pode. Pode ser errado, mas dá. Como ele disse, não seria a primeira vez que seria errado. No versículo 1, Paulo diz: quanto ao que me escrevestes. Essa opinião dele aqui, a meu modo de ver, é toda baseada naquilo que eles escreveram a ele. Só que não sabemos o que é. No entanto, eu tenho uma teoria. No capítulo anterior, quando diz lá que o versículo 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo, eu creio que pode ser que existisse um problema, uma doença lá, sexualmente transmitível, que causava problema ao corpo. E, consequentemente, seria melhor não casar, porque contrairia a doença. Nesse caso, então, Paulo disse, é melhor não casar, ficar como eu. E ele diz mais adiante, se largar do marido, não casa. E aí vai ficar do mesmo jeito. Ou então volte para o marido. Então, porque nós não sabemos o que é que eles escreveram. Bom, é uma ideia, eu nunca pensei nisso, mas claro que o problema de doenças comunicadas pelo sexo, essa é uma verdade, realmente, e eu acho que é uma verdade muito grande no primeiro século. Por causa daquelas prostitutas lá em Corinto, Certo. inclusive. Exato. Muito bem, é uma boa ideia. Não sei se está certo. Agora. O Eno está certo. Agora. O Eno está certo. Errado é quem está razão. Versículo 10. Aos casados, agora ele fala primeiro para os solteiros e as viúvas, e agora a senhora teve uma pergunta? Pode falar. Então, quando foi dada a lei, no Velho Testamento, no nome, foi falado que o povo não podia ter relacionamento com animais, com essas coisas, como você já falou, né? Trocar uma mulher com mulher, e também com animais. Então deveria existir alguma coisa pecaminosa já naquela época que já vinha afetando a humanidade. Acho eu, né? Porque se a gente lê aqui ele falando dessas coisas, dá para a gente pensar que aquilo que foi dado lá na lei ainda estava aqui, né? Claro.
Até Eu acho. hoje. Não sei. O que foi falado no Velho Testamento, não está, nem todos os pecados sexuais são enumerados um por um no Novo Testamento, mas se você vê tudo que o Novo Testamento diz sobre a moralidade, inclui todos aqueles pecados. E claro que aquele pecado foi proibido, o negócio de homem com animal, homem com homem, mulher com mulher, totalmente condenados no Novo Testamento, exatamente. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Agora, esse mandamento aqui está dirigido aos casados na igreja. Aos casados na igreja. Na igreja não deveria haver divórcio. Se separem, deveriam ou ficar sozinhos ou se reconciliar com o cônjuge. Tá certo? Tem algumas linhas de pensamentos que permitem um novo casamento depois da separação. Aqui, então, exclui isso, né? Não pode ter outro casamento. Bom, eu acho que o que Jesus falou em Mateus capítulo 19 sobre a fornicação, eu acho que o que ele falou lá se aplica aos seus discípulos na igreja, claro. Que dentro da igreja, eu entendo que se um homem comete adultério, ou a mulher comete adultério, essa pessoa, por Deus, é dado a opção de um divórcio. Porque aquele pecado é tão terrível, não tem pecado pior entre homem e mulher do que a infidelidade. E aquele pecado é tão forte, tão poderoso, que nem todos conseguem sobreviver. Uma coisa assim. E Deus não exige, eu entendo, Deus não exige que um casal se reconcilie no caso de adultério. Está me entendendo? Não há evidência nenhuma que o homem tem que reconciliar-se com a mulher que o trai. Ou que a mulher tem que reconciliar-se com o marido que a trai. Agora, nós temos exemplos de pessoas que perdoaram e acabaram tendo um casamento fabuloso. Essa é uma opção. Mas Deus não exige essa opção. Eu sei que isso vai estar completamente na contramão às ideias de muitas pessoas, mas é isso que eu creio. Amém. Então, para responder a sua pergunta, eu creio que a fornicação, que inclui o adultério, dá o direito ao divórcio sem reconciliação. Mas aqui nós não estamos falando sobre isso. Então, dá direito ao divórcio, mas para um novo casamento até. Olha, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que quando o divórcio é por fornicação, não existe mais nenhum casamento e permite o recasamento. Eu acho. Mas eu sei também que isso está na contramão.
Tá bom? E a obrigação de cada pessoa é estudar a Bíblia por si e ver o que a Bíblia diz. Amém. Não aceitar a palavra do Norton, nem do Enio, nem do Randy, nem de ninguém. Amém. A Bíblia ensina. E vocês podem entender tão bem quanto eu o que a Bíblia diz. Tá bom? Amém. Ok. Aos casados, deixa-me ver aqui. Deixe-me dar um exemplo. Nós estamos tratando de um assunto agora na nossa igreja. E na igreja houve uma mulher e um marido casados. Ele traiu a mulher. E eles conseguiram um divórcio. Ele já casou com outra pessoa, saiu de nosso ambiente. Ela continuou na congregação. Há um outro casal na nossa congregação. E o marido simplesmente não gostava da esposa. Nós já verificamos isso várias vezes. Não houve imoralidade nem da parte do marido, nem da parte da mulher. Mas ele não gostava mais dela. Ele divorciou a esposa. Eu acho que essa separação foi como essa separação aqui. Tem duas opções. Ou reconciliar-se ou ficar sozinho. Mas ele começou a gostar dessa mulher divorciada com causa, não é? Divorciou a esposa, casou-se com essa outra. Os presbíteros fizeram tudo possível para que isso não acontecesse. Implorando, pedindo. E eles se casaram. Então nós cortamos os laços. Cortamos os laços. Porque esse casal não tem direito de ser casado. Ela tinha direito de casar de novo. Mas esse que divorciou a esposa sem causa, não tem direito de casar de novo. Bom, problemas. Por isso Paulo disse seria melhor não casar. Não, eu estou brincando. Mas de certa forma, Paulo tem razão. Por eu garanto vocês que não são casados, se você se casa, você vai encontrar muitas dificuldades na sua vida. E não é fácil eu e Jane ser casado há 63 anos. O casamento exige muito trabalho, muita compreensão, às vezes muito debate, se não discussão, não é? Não é fácil ser casado, não é fácil viver mais um ano com sua esposa ou seu marido. Agora é melhor eu não dizer mais nada. A Jane diz que precisa de muito perdão. Do dois lados. Não, mas para mim, todos os problemas valem a pena. Valem a pena. Mas tantas vezes os jovens se casam e acham que vai ser apenas um passeio, não é? Que vai ser sempre como foi naquele primeiro dia quando se conheceram, não é? Coração batendo. De vez em quando ela rebate.
A senhora já pensou em divorciar? Verdade. A senhora já pensou em divorciar seu marido? Ela disse, não, nunca entrou na minha cabeça. Matar, sim. Você conhece essa pessoa. Você sabe quem que é. Como é? Você sabe quem que é a pessoa. Você sabe quem que é essa pessoa que falou isso. Não. Depois eu te falo. Não é a Mali, não. Ela falou pior coisas que essa aí. Ela estava pensando na tortura. Versículo 12. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Agora, ele fala aqui sobre o homem que tem esposa não discípulo de Cristo. A não cristã. Se ela está contente a viver com o cristão, ele é obrigado a manter esse casamento. Mas se ela não está contente, não quer estar com ele, a não ser que ele abandone a Cristo, a Bíblia diz que ele não está em obrigação a ela. Agora a pergunta é: o que significa isso? O que significa isso? Isso significa que a mulher descrente que não quer viver com o cristão, se ela sai, que ele está livre para casar de novo? Muitas pessoas acham que sim, porque ele não está obrigado a ela. Se ela não quer viver com ele, ele não está obrigado. Se ela quer viver com ele, mesmo não sendo cristã, ele tem a obrigação de ficar com ela. Talvez ele salve a alma dela, não é? Talvez os filhos sejam salvos. Se se separam, ela não tem mais aquela influência cristã. Esse é um assunto que precisa ser bem estudado. E tem sábios bíblicos que acham que isso não permite o recasamento, e outras pessoas que acham que realmente, se a descrente não quer viver e sai, o que é que o marido pode fazer? Não pode fazer nada. Não pode forçar o casamento. Poderia ser mais um sinal desse vínculo que existe entre o adultério, a imoralidade e a idolatria num pacote só? Algumas pessoas acham. A idolatria quanto ao adultério é que, no caso de Mateus 19, que o homem estaria livre, ou a mulher estaria livre. Agora, a idolatria poderia então estar colocada no mesmo patamar. Eu entendo
Sinceramente, eu não tenho certeza, talvez. Estou dando uma opinião. Eu não tenho certeza. Mas eu entendo. Mesmo Paulo não tinha, ele fala, é minha opinião, né? Eu entendo que se a mulher ou homem, como é o caso, se a descrente sai, é a mesma coisa que se ela tivesse cometido fornicação. O casamento, se ele quer divorciar a mulher por causa disso e casar de novo, eu entendo que ele pode. Um outro ponto de vista, que é o meu ponto de vista do passado, mas eu mudei um pouco. Outro ponto de vista é que podemos assumir, talvez, podemos presumir que essa pessoa descrente que sai vai adulterar-se. E que quando ela faz isso, não tem mais ligação. Isso quer dizer que essa lição que você está dando é problemática. Você sabe que é problemática até hoje. Nas igrejas isso é muito problemático. Eu sei. Porque não tem uma explicação assim aberta para que as pessoas entendam isso aí, né? Então, quer dizer, se a pessoa adultera e divorcia, pode casar, não pode casar, né? Se você casa, você é casado, se batiza, tem um marido crente ou uma esposa crente, né? Um santifica o outro. Mas se um concordar, se não concordar, não tem nada disso, verdade? Então isso é um problema sério. Esse problema hoje em dia está mais sério do que você pode imaginar lá naqueles tempos, né? E até no tempo de Paulo, quando foi escrito a Bíblia. Então eu acho que isso é um problema muito sério. E pelo que eu entendo, eu acho que deveria ter um estudo, mas muito bem aprofundado nisso. Eu não sei aonde buscar essas informações. Não sei mesmo. Bom, mas deveria, porque tem muita confusão, viu? e eu acho que vamos ter confusão até Jesus chegar. Não vamos nunca resolver esse problema. Porque a Bíblia fala até um certo ponto. E nós temos que fazer o melhor que podemos. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto de casamento. Eu sou advogado, por exemplo, no caso de cortar relações com aquele casal lá na nossa congregação. Eu estava totalmente em favor disso, porque é claro, completamente claro no caso deles. Mas nem sempre as coisas são claras sobre o casamento. E como alguém já falou, ninguém sabe o que acontece no quarto. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece dentro das quatro paredes. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ser fortes, mas temos que às vezes dizer, eu não sei. Um dos grandes problemas que nós temos em Centro-América é quando é que podemos batizar uma pessoa com casamento problemático. Quando é que podemos batizar essa pessoa? E aquela pergunta que realmente eu acho que a Bíblia não explica claramente. Mas aquele problema é o maior problema enfrentando as igrejas de Cristo em Centro-América. Quando podemos batizar uma pessoa com casamento problemático? Porque é comum nos Estados Unidos, no Centro-América, o casal nunca casar-se. Nunca casar-se.
E esse homem que gosta de mulher, ele vê uma mulher bonita, ele começa a viver com ela, tem 2 filhos, depois cansa, vai para outro. Ela está coitada com esses 2 filhos, não tem dinheiro para mantê-las, não tem dinheiro para pedir ajuda. Outro homem chega, ele oferece cuidar dela e os filhos, e ele entra, ele tem 2 filhos, e ele sai. É comum. Mas um dia essa senhora decide, olha, eu quero ser cristã, não quero mais essa vida. Eu quero ser cristã, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser batizado. E as pessoas, não, você não pode ser batizada a não ser que você resolva esse problema do casamento. Mas eu nem sei onde está aquele primeiro. Eu não sei se ele está vivo ou morto. Como é que eu posso corrigir? Então, irmãos, nós temos que ser firmes, mas nós temos que também ter paciência e compaixão, e de vez em quando admitir, eu não tenho todas as respostas. Eu vou seguir a Bíblia o mais possível, mas nem sempre a Bíblia fala claramente sobre cada assunto. E aí entra o bom senso e a sabedoria e muito amor. Muito amor. Fala. Só para reforçar o que você está falando, no capítulo 6, no versículo 11, depois ele citar toda aquela lista de adúlteros e efeminados, ele diz, capítulo 6, 11, tais foste alguns de vós. Ou seja, na igreja de Corinto tinha adúlteros, efeminados, sodomitas. Eles eram assim, mas agora foram lavados, santificados, estão na igreja. Então o que você está falando realmente é muito importante, porque às vezes a gente toma o papel de juiz. A gente não quer deixar essas pessoas entrarem, partindo do princípio de que não pode entrar pessoas impuras. Então na igreja de Corinto então não teria essas pessoas. Então eles eram assim, foram assim. Mas depois de ser lavado, eles fazem parte da comunhão. Então não tem essa ideia, volta lá para o primeiro, acerta isso, acerta aquilo. É daqui para frente, né? Muito bem. Bem falado. Agora deixe-me conversar. Acho que para não ficar parado aqui em capítulo 7, eu acho que nós já falamos sobre o âmago do assunto. O capítulo fala sobre se o homem deveria ou não deveria casar. E Paulo dirige respostas às perguntas feitas numa carta que, como o Enio falou, ele responde a uma carta ou às perguntas. Ele fala sobre várias coisas, por que casar de forma alguma. Ele responde, ele fala para as viúvas, fala para os solteiros, ele fala sobre o homem que tem esposa descrente. As virgens, ele vai falar das virgens. Sim, mas eu acho que eu não vou tratar mais desse assunto, porque já falamos sobre os pontos principais. Mas 1 Coríntios capítulo 7 é um capítulo chave no estudo do casamento cristão. E foi um problema em Corinto, é um problema em Arkansas, onde nós moramos, é um problema aqui no Brasil, é um problema no mundo inteiro. E vamos estudar a Bíblia, vamos tentar seguir a Bíblia, mas vamos tomar cuidado. Eu não sou Deus. Outra coisa, eu não sou o xerife da igreja. Eu não sou o xerife. Quando eu comecei a pregar, eu pensei que eu fosse xerife. Que eu não apenas deveria ensinar, mas eu deveria levar para a prisão. Mas alguém
fez um artigo mais ou menos desse tamanho que saiu no Jornal Cristão. E o título do artigo foi: O pregador não é o xerife. E você não sabe o alívio que eu senti quando eu li aquele artigo. Que o meu trabalho era ensinar. Deus vai tomar cuidado das outras partes. Eu vou fazer o que eu posso. Eu vou corrigir se eu acho que a pessoa está errada. Eu vou até cortar os laços se eu acho que é o que é importante. Mas eu não posso forçar os membros a fazer o que está certo. Cada um tem que aparecer na frente de Deus e prestar contas, não é? Ok, seria bom talvez um pequeno descanso aqui. Vamos ter um descanso de 15 minutos. Voltar aqui às 10